Dentro de alguns direitos dos portadores de câncer, nós temos a liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma vez comprovada a doença, você pode se dirigir à Caixa Econômica Federal e efetuar o saque do valor total do Fundo de Garantia, caso, claro, você tenha um emprego e tenha lá uma conta de Fundo de Garantia. Esse saque é cabível tanto para a pessoa, olha que isso é interessante, tanto para a pessoa portadora da neoplasia, quanto de um dependente. Por exemplo, se uma mãe ou um pai tem um filho, ele pode ir lá e solicitar esse saque do saldo total do Fundo de Garantia. Perfeito? Em benefício do dependente. Em benefício do dependente, né? Em benefício da pessoa que é portadora da doença. Entendi. Tá? Então, tanto eu que sou paciente, né, e eu tenho meu fundo de garantia, eu descobri a doença, eu pego lá toda a documentação necessária, eu vou na caixa e solicito aquele benefício meu. Exatamente. Agora, se fosse um filho meu, um dependente meu, até um pai, mamãe, se meu pai e minha mãe são meu dependente, não. Sim, poderia ser. Meus pais se tiver comprovado como entendi. Dependente, entendeu? Se tiver sob os seus cuidados, se não tiverem uma fonte de renda, entendeu? Entendi. Tem que estar caracterizado duas coisas: a dependência econômica, e tem que estar caracterizado também a questão da doença. Como é que você vai fazer a prova disso? É pericial, não adianta. Você tem que ir no INSS, entendeu? Tem que ter todas as provas da doença e depois você vai à Caixa Econômica Federal e solicita. Entendi. Primeiro faz aquele passo, né, de pegar todos esses laudos médicos, marcar a perícia no INSS e depois que você for tudo liberado, você vai solicitar esse saque. Muito legal. Eu não sabia dessa parte, né? Eu achava que só mesmo o paciente, eu não sabia que o dependente também... O dependente econômico também tem direito. Muito interessante saber. Bom. Perfeito? Podemos prosseguir? Sim. Entendeu? Bem, alguma coisa que a gente já sabe aqui, inclusive você sabe, eu pude... Que bom colaborar com você nesse sentido. Muito. A questão do auxílio-doença, que você, a partir dos 15 dias que você está impossibilitado de trabalhar e que você, no caso, nós estamos falando de pacientes oncológicos, você pode solicitar esse auxílio-doença junto ao INSS, mesmo procedimento, aquele telefone 135 do INSS, agendar a perícia e... Caso o INSS entenda que você se encontra impossibilitado de trabalhar, temporariamente, você pode ter esse auxílio-doença. Depois eu vou falar o que acontece se o INSS negar isso. Mas, se essa incapacidade ela for permanente, aí você tem direito à aposentadoria por invalidez, dentro do mesmo procedimento. O que acontece é que, infelizmente, muitas vezes, mesmo a pessoa tendo direito, o INSS nega. Eu passei por isso. Você passou por isso e aí foi aí que eu entrei. Isso aí, eu sei bem o que é uma situação super chata, né? A mulher já está, né, passando, né, o paciente, o ser humano está passando por esse processo difícil e ainda é negado um direito dele, né? Infelizmente isso acontece. O nosso país não é conhecido por respeitar os direitos das pessoas, né? Mas, infelizmente. Se isso acontecer, a gente vai para a esfera judicial. O que nós temos é o seguinte, isso aí é a esfera administrativa. Primeiro você faz o requerimento administrativo, junto ao INSS. Caso seja negado, aí sim nós vamos para a esfera judicial buscar uma tutela de urgência e ao final uma condenação definitiva para você ter, o paciente ter, essa aposentadoria por invalidez. Entendi. É que no caso do câncer de mama, não só do câncer de mama, de outros tipos de câncer, né, que a pessoa fique... com uma incapacidade permanente para o trabalho. Aí você tem a aposentadoria por invalidez. No meu caso e no caso das mulheres com câncer de mama, quando esvazia a axila, né, e fica com uma lesão permanente no braço. Exatamente. Né? Então, assim, o simples fato de digitar, de ficar no telefone, coisas às vezes simples faz o braço inchar e sente muita dor. Eu sei, né, porque eu passei por isso tudo. Então, assim, é bom, né, falar para quem está nos assistindo que, assim, é um direito, né, a gente entra lá, às vezes é negado, mas que é um direito nosso, então a gente tem que correr atrás, buscar um advogado, né, assim, eu indico o Líbero, que, né, já tem essa especialidade, né, em direito da saúde, então, assim, foi negado, procura um advogado para poder exigir o seu benefício, né, o seu direito. A Constituição Federal, ela diz no seu artigo 196, entendeu? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Ou seja, o Estado tem o dever de prover a saúde aos cidadãos, entendeu? Isso não é favor. E também você pagou por isso, nós pagamos impostos, nós pagamos tributos.
Então, nós temos que ter essa assistência do Estado quando a gente necessita. Isso aí. Então, foi negado, procure seus direitos, procure um advogado, explique a situação para ele e lute pelos seus direitos, porque você está lutando pela sua vida, que é o maior patrimônio que você tem, entendeu? Nós só vivemos uma vez, só que você saiba, então nós temos que lutar pela nossa vida. E até porque assim, as despesas no paciente oncológico aumentam muito, né? A gente vive no médico, é consulta, é exame, é tratamento, então assim, as despesas aumentam muito. Se a gente não conseguir o benefício, que é um direito nosso, a situação fica mais difícil, aí o paciente entra em depressão e aí complica mais o estado de saúde do paciente, então assim, não é fácil, né? Então a gente tem que... Nesse caso em especial, você vê o dever do Estado. Caso o paciente oncológico necessite de um tratamento, de um medicamento e que ele não esteja conseguindo, cabe uma ação com uma tutela de urgência contra o Estado, se for no caso do SUS, ou contra um plano de saúde, para obter esse tratamento, esse medicamento, entendeu? Inclusive eu já consegui algumas tutelas de urgência nesse sentido. Tá? Eu tive uma cliente que ela necessitava de um medicamento que custava R$14 mil por mês, entendeu? E não tinha, só que ela tinha plano de saúde e o plano de saúde estava se negando a fornecer esse documento para ela. Nós fomos à justiça e conseguimos uma liminar para que em que o juiz determinava que o plano de saúde fornecesse esse medicamento sobre multa diária de R$500 até um patamar de R$150 mil de multa. E felizmente o plano de saúde forneceu o medicamento e estamos aqui torcendo por ela. Vai dar tudo certo. Assim, a gente sabe que é uma situação super delicada, né? Porque está pondo em risco, né, a vida da pessoa. É o maior patrimônio que a gente tem, é a nossa vida. Que não temos mais motivo pelo qual lutar.